Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula sobre vermes? Então, na aula passada, nós falamos do primeiro grupo dos vermes, o grupo dos plateumintos, que era o grupo dos vermes achatados. Agora, nessa aula, nós vamos falar sobre o segundo grupo de vermes, que é o grupo dos nemateumintos, que agora são os vermes cilíndricos. Quer saber o que mudou do filo dos plateumintos para agora do filo dos nemateumintos? Se liga nessa aula aí para a gente saber mais sobre vermes e depois veremos ainda uma aula específica sobre verminoses. Bora lá! Vamos lá então, pessoal, começando mais uma aula e nessa aula falando sobre nemateumintos. Esse filo então é mais um dos filos pertencentes ao reino animal. Bom, começando aquele mesmo e nosso velho e querido slide, o reino animal compreende então todos, são eucariontes, todos eles serão pluricelulares e todos eles serão heterotróficos, ou seja, a obtenção de alimento deles se dá por meio de alimentação da matéria orgânica já existente. Eles não são capazes de produzir matéria orgânica, ok? Então são os grupos do reino Metazoa. Continuando, falando agora sobre o filo Nematoda, que é esse filo dos nemateumintos. Antigamente, esse grupo também ficou conhecido como o grupo dos asqueumintos. Então, vira e mexe em algum material didático que vocês encontram por aí. Se for um pouquinho mais antigo, ele se refere a esse grupo como sendo dos asqueumintos. Mas atualmente essa nomenclatura não é mais utilizada e o nome desse grupo então é do filo Nematoda ou simplesmente nemateumintos. Bom, esse aqui ele ainda continua sendo o grupo dos vermes, tá? Então nesse filo nós ainda vamos nos referir a esses representantes do filo Nematoda como sendo vermes. Lembrando que verme é todo aquele que possui então um formato de corpo comprido, o seu comprimento ele é muito maior do que a sua largura e altura, e ele se locomove através da contração do seu corpo. Então, por movimentos de contração e distensão do seu corpo, é que se dá a sua locomoção. Então, graças a essas características, nós falamos que esses são os vermes, tá? Então, o grupo anterior dos plateumintos já eram os vermes, só que vermes achatados. Agora, esse filo dos nemátodas, eles serão dos vermes cilíndricos. Bom, eles podem ser indivíduos, podem ser encontrados espécies de vida livre, e também espécies parasitárias, causadores de doenças não só para nós seres humanos, como também para outros grupos de animais e até mesmo de vegetais. Tá? Eles serão triblásticos, assim como o plateumintos já era triblástico, então eles têm 3 folhetos embrionários, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. E esse grupo aqui, eles serão o único grupo que é o grupo dos pseudocelomados. O grupo anterior dos plateumintos, lembra que eu falei para vocês sobre celoma, fiz aquela explicação anterior, Se você ainda não entendeu o que é celoma, volta na aula de plateumintos e dá uma olhadinha lá, que eu explico certinho o que eram os celoma. E esse é o grupo dos plateumintos, que eles eram os acelomados, e agora, no filo dos nemateumintos, eles serão pseudocelomados, tá? Depois, o próximo grupo que nós já vamos estudar, que será o grupo dos anelídeos, das minhocas, eles já serão celomados, tá? Então, esse grupo dos nemateumintos, eles serão os únicos pseudocelomados. Eu já vou mostrar essa imagem no próximo slide, para vocês verem e relembrarem o que era um pseudocelomado, tá? Bom, a digestão desses animais agora, ele já será um sistema digestório completo. O que significa dizer um sistema digestório completo? Agora eles possuirão a boca para fazer a entrada do alimento e o restante do alimento que não for aproveitado pela digestão, ele vai sair por um outro orifício que é a abertura do ânus, tá? Então ele tem agora um orifício anal. Então ele tem a presença de uma boca e a presença de um orifício anal. Então ele tem um sistema digestório completo. Quando a gente fala em sistema digestório completo, surge uma outra classificaçãozinha para nós aqui, que esses animais serão então todos protostômios. Ou seja, a primeira parte do sistema digestório em que eles vão formar, durante o desenvolvimento embrionário, será a boca, tá? Então, protostômios é que o sistema digestório se inicia pela formação da boca, tá? A gente vai explicar isso também num outro slide.
Eles têm também, né, como característica no corpo deles, um revestimento externo que serve como proteção. É chamado de cutícula, né? Então ela serve como uma proteção extra no corpo desses animais, principalmente daquelas espécies parasitárias, que elas têm que passar muitas vezes pelo trato digestório dos seus hospedeiros, e para proteger, para elas não serem digeridas, né, elas têm essa cutícula protetora. E assim como já era, né, no grupo anterior dos plateumintos, esses aqui continuam sendo com uma simetria bilateral, ou seja, só existe um eixo de divisão no corpo desses animais que separa em duas metades iguais, né, em duas partes iguais. Então é uma simetria bilateral, formam dois lados, né, simétricos, tá bom? Bom, continuando então. Falando sobre o pseudoceloma, né, então aqui ó, eles serão todos pseudocelomados, né, os nemateumintos, ou seja, a cavidade que forma no corpo desses animais, ela é delimitada por fora, né, pela mesoderme e por dentro, né, pela endoderme, tá? Então é isso que está mostrado na figura aqui ao lado. Esse grupo aqui, ó, dos pseudocelomados, tá? Que é o grupo que nós estamos vendo então dos nemateumintos. Se a gente faz um corte aqui, ó, né, nesses animais e para mostrar ele como ele é por dentro, nós vamos ver que externamente, tá? Nessa aqui, ó, parte de fora nós temos o ectoderme, tudo bem? Essa camadinha rosada aqui, ó, tá? Ela é a mesoderme. Depois vem o quê? Depois vem um espaço aqui, ó, tá? Que seria a cavidade do celoma. Seria a cavidade do celoma se o revestimento interno ainda fosse de mesoderme. Mas como o revestimento interno aqui, ó, né, a delimitação interna, ela se dá pela endoderme, então o que acontece? O espaço compreendido entre mesoderme e endoderme não é um celoma legítimo, é um celoma falso. Por isso é um pseudoceloma, tá? Só para vocês lembrarem como que é um celoma verdadeiro, então ele seria isso aqui, ó. Nós temos o folheto externo, que é a ectoderme, assim como nós tínhamos lá no outro anteriormente, tá? Nós temos o folheto intermediário formado por mesoderme, tá? E aqui nós temos o espaço, ó, essa cavidade. E essa cavidade, ela é revestida, então, ó, por fora por mesoderme e por dentro também por mesoderme, tá? Então, quando ela é revestida externamente e internamente por mesoderme, então nós temos o quê? O celoma, tá bom? E se ela é revestida por mesoderme e endoderme, nós temos o quê? O pseudoceloma. Só para relembrar também o que a gente falou lá em plateumintos, né? Eles têm os 3 folhetos embrionários também, só que aqui, ó, não forma nenhum espaço interno, tá? Então, se não tem a formação de nenhum espaço interno, eles são o quê? Acelomados, tá? Não tem essa cavidade interna. Mas nós estamos aqui, então, no grupo dos pseudocelomados, tá? Que é o grupo dos nemateumintos agora. Tudo bem? Bom, continuando então. O sistema digestório deles, como eu já tinha mencionado lá na parte introdutória, é um sistema completo. Por que completo agora? Porque agora eles têm o orifício da boca, tá? Por onde vai entrar o alimento. Esse alimento ele vai passar, né, pelo trato digestório dele, passa pela faringe, passa pelo intestino, onde vai ser realizado todo o processo de digestão, tá? Digestão química. Lembrando que na digestão, né, desses animais aqui, a maior parte, né, das espécies, ela faz uma digestão extracelular, tá? Então já a tendência é que todos os outros grupos já comecem a fazer somente digestão extracelular. Embora existam algumas espécies em que elas realizam ainda a digestão tanto intra quanto extracelular. Ela começa extracelular e ela termina intracelular. Mas essas são poucas espécies dentro desse grupo dos nemateumintos. A maior parte dos nemateumintos, a digestão é extracelular somente, tá bom? Depois ela vai passando o resto do alimento que não foi digerido e não foi absorvido. Ele vem passando aqui pelo intestino até ele sair, né, o alimento que não foi aproveitado pela abertura do ânus, tá? Então tem um sistema digestório que tem uma boca e tem um ânus, é um sistema digestório do tipo completo, tá certo? Bom,
E eles são, então, animais protostômios. O que significa dizer protostômios? Que durante o seu desenvolvimento embrionário, a parte do sistema digestório que foi formado primeiro, ela se iniciou pela formação da boca, tá? Mais precisamente, nós dizemos que o blastóporo é da formação da boca. Nossa, o que é esse blastóporo? Não estou entendendo muito bem isso. Vamos passar para esse slide aqui para mostrar para vocês. Então, ó, lá durante o desenvolvimento do embrião, então quando foi fecundado, houve a fecundação de espermatozoide e óvulo, né? Formou então o zigoto. O zigoto ele foi se dividindo, formando 2 células, 4 células, 8 células, até ele formar uma estrutura de um amontoado de células, parecendo uma amora aqui, ó, né? Chamada de mórula, tá? Depois dessa mórula, o que aconteceu? As células, né, dessa mórula, elas começaram a ir todas para a periferia e formando um espaço oco lá no meio, como se fosse uma bola de futebol, por exemplo, tá? Com um espaço oco ali no meio. Essa era a fase de blástula. Então imagine isso aqui como sendo uma bola, né, de futebol, em que as células estão todas em volta e no meio é um espaço, tá? Um espaço vazio. Essa é uma formação de blástula. Depois, imagina que essa bola aqui, ó, ela é uma bola murcha. E aí a gente começa a apertar um dos lados da bola e ela começa a fazer isso aqui, ó, né? Ela começa a um dos lados a entrar dentro do outro, tá? Formando uma estrutura do tipo de uma touca, uma touquinha ali, tá? Aqui é lógico que tá cortado, fez um corte para vocês verem como fica a cavidade interna, né? Mas imagine isso como sendo tudo fechado, tá? E aí a gente vai apertando, uma força vem apertando ela aqui, ó, e ela vai formando um espaçozinho aqui. E essa fase, então, é a fase de gástrula, quando ela fica totalmente aqui, ó, a parte de fora, essa parte de dentro que a gente apertou ela, tá? Esse espaço aqui no meio chamado de arquêntero, e forma uma pequena abertura aqui, ó, né? Por onde essas células aqui, que era de fora, elas entraram. Essa abertura é o blastóporo, tá? Ela é que vai dar o início da formação do sistema digestório. Se essa abertura aqui, ó, ela formar, então aqui ele está mostrando aqui o blastóporo, tá? Aqui está o blastóporo voltado para baixo, tá? Aqui, ó. Aqui seria o blastóporo, tá? Voltado para baixo. Agora nesse desenho aqui, nesse esquema, ele colocou o blastóporo voltado para cima, tá? Se essa aberturinha do blastóporo, então, ela der origem à boca, tá? Esses animais são ditos como protostômios, tá bom? Não quer dizer que ele não vai formar o ânus, ele vai formar o ânus, só que ele iniciou formando pela boca. Depois ele vai formando tudo, intestino, até formar o ânus, tá? Só que se esse blastóporo ele der origem primeiro ao ânus, esses animais então são classificados como deuterostômios, tá? Então, é uma outra classificação que nós temos em relação à formação do sistema digestório. Então, nós temos protostômios quando começa a formação pela boca e deuterostômios quando o início da formação do sistema digestório começa a ser formado pelo ânus. Tá certo? É isso que quer dizer esse termo de protostômios e deuterostômios. Lembrando que nemateumintos, então, serão protostômios. Sistema nervoso, então, desses animais. Como que é o sistema nervoso deles? Continua sendo o sistema nervoso do tipo ganglionar, tá bom? Esse ganglionar, eles estão reunidos numa região, né, mais próxima à região de cefalização, né? Então, nós temos agrupamentos em que nós tendemos a formar uma divisão dos sistemas, né? E eles vão se reunindo, né? O sistema nervoso vai se reunindo na região cefálica, na região anterior do animal, tá? E ele se dá, né, esse gânglio nervoso aqui, ó, ele é formado formando uma estrutura de um anel, tá? Então é como se fosse um círculo aqui, ó, tá? Que ele dá a volta aqui nessa parte anterior desse animal, tá? Aqui seria a região da boca. Esse seria então o gânglio nervoso central dele, né? Daqui ele vai partir os feixes aqui com nervos, tá? Então seria um nervo dorsal e um nervo ventral, um que percorre então o equivalente à região das costas, vamos dizer assim, né, para ficar mais fácil de entender. E aqui
iria pela região da barriga, né? Então seriam regiões dorsal e região ventral, tá? Então como que é o sistema nervoso desses animais? É do tipo ganglionar, formando uma estrutura de anel nervoso, né, que seria o gânglio nervoso central, e depois dele parte os nervos longitudinais, ou então chamados de cordões nervosos, tá? Um cordão nervoso dorsal e um cordão nervoso ventral. Tá certo? Bom, continuando. O sistema excretor desses animais. Como que esses animais realizam a excreção? Também, assim como no grupo anterior dos plateumintos, esse sistema nervoso também é com base em protonefrídeos, tá? Então são os primitivos, são os néfrons primitivos, né? Antes, na verdade, ainda de se formar, né, os nefrídeos, nós temos um precursor dele, que são os protonefrídeos. São estruturas bem simples. Eles são formados por renetes, que são tubulações. E esses renetes, eles formam uma tubulação que lembra uma letra H. Então, olha aqui, ó. Nós temos os renetes partindo daqui, outro lado aqui, né? E um central de onde parte o poro excretor. Então, tá vendo que essa estrutura forma, né, uma forma bem semelhante à letra H? Então, nós chamamos eles, né, para ficar até mais fácil, né, de entender, nós chamamos eles de tubos em H. Então, como que é a excreção de nemateumintos? Eles são em tubos em H, tá? Se alguém te falar também que são por protonefrídeos, tá certo também a resposta, né? São tipos de protonefrídeos que formam aqui pra gente uma estrutura em tubos em H, tá certo? E eles são eliminados para o meio externo através de uma abertura, chamada de poro excretor, tá? Então, todas as excretas, elas são recolhidas diretamente, né, e lançadas para dentro desses renetes, né, dos tubos em H, e eles vão conduzindo essas excretas até a abertura do poro excretor, para onde ele elimina todas as excretas para o meio externo, tá certo? Aqui eu coloquei o desenho, um outro desenho, só para mostrar para vocês como que seria, onde estaria localizado exatamente esse poro excretor, tá? Então, ó, região da boca, né, na porção anterior desse animal, tá? Região anal, então, estaria aqui, ó, tá? A região do ânus, tá? E o poro excretor, ele está localizado mais próximo, né, à região anterior, mais próximo à boca aqui, ó, tá? Então, o que ele faz? Ele parte aqui, ó, essas tubulações, esses renetes, né, em uma forma de uma letra H. É lógico que essa extremidade aqui ela é muito maior, né, porque aqui vai na parte posterior, ela recolhe todas essas excretas que são lançadas aqui dentro, vem seguindo até sair pelo poro excretor. Tá bom? Bom, continuando então. E o sistema circulatório e sistema respiratório? Eles não têm. Tá? Então, nemateumintos, assim como também no grupo dos plateumintos, eles não têm nem sistema circulatório e nem sistema respiratório. Como que é feita, então, a condução de gás oxigênio, dos nutrientes, né, no corpo desses animais? Eles são passados de célula em célula através de um processo sem gasto energético chamado de difusão, em que ele vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá? Então ele vai passando através da concentração dessas substâncias, eles vão passando para células que possuem menor concentração, da maior para menor concentração. Esse processo ele é chamado de difusão, tá bom? Então tanto o transporte de nutrientes quanto o transporte de gases, ele é feito por esse processo de célula em célula. Só lembrando que muitas vezes fala assim, mas e aqueles que são parasitas, que estão, por exemplo, dentro do intestino da pessoa? Eles ficam pegando, lá dentro tem oxigênio, para eles ficarem pegando o oxigênio do ar atmosférico ali, presente no intestino, né? Não, gente. Os parasitas, eles não fazem respiração aeróbia, tá? Eles fazem a anaeróbica, então eles não têm oxigênio presente ali para eles. Então eles fazem um processo de fermentação, tá? Então, eles não fazem uma respiração com base em oxigênio para a produção de energia. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá para a reprodução agora. Como que se dá a reprodução desses animais? Eles se reproduzem de forma sexuada.
Como que de forma sexuada? Na maior parte, né, desses nematelmintos, eles são dioicos. O que é dioico? É quando nós temos a produção de gametas masculino e feminino em indivíduos diferentes. Ou seja, basicamente, nós temos um indivíduo do sexo masculino e um indivíduo do sexo feminino, certo? Ao contrário do grupo anterior dos plateumintos, em que a maior parte deles era monóico, ou seja, eles tinham tanto a capacidade de produzir gameta masculino e feminino no mesmo indivíduo, né? Aqui não, aqui são indivíduos separados. Então nós temos um indivíduo do sexo masculino e um indivíduo do sexo feminino, tá bom? Isso é ser dioico. Além de serem dioicos, eles apresentam um chamado de dimorfismo sexual. O que é esse dimorfismo sexual? É uma diferença clara, nítida entre o macho e a fêmea. Não é somente a capacidade de produzir o gameta masculino e feminino, não. Aqui eles apresentam diferenças externas no corpo que faz com que a gente consiga identificar externamente, só de olhar, quem é o indivíduo do sexo masculino e quem é o indivíduo do sexo feminino. Nesse caso aqui, o dimorfismo sexual se dá, primeiramente, que as fêmeas elas são maiores, tá? Então, geralmente aqui as fêmeas dessas espécies elas são bem maiores, né, mais compridas do que os machos. E os machos, eles apresentam o final, né, na porção posterior dele, eles apresentam uma curvatura, tá? Então eles têm aqui, ó, na região final aqui próxima ao ânus, da fêmea ela é retinha e do macho ele faz aqui, ó, uma curvinha, tá? Uma alça. E no final dessa curva aqui, ela apresenta, né, espículas copulatórias. O que são essas espículas copulatórias? É por meio delas que elas introduzem o gameta masculino dentro, né, do poro genital feminino, tá? Então, aqui, ó, na fêmea nós temos um poro genital e o macho ele vai inserir essas espículas copulatórias no poro genital para fecundar, para colocar dentro da fêmea os gametas masculinos, tá? Para ter a fecundação do óvulo lá dentro do corpo da fêmea, tá certo? Então, essa é a diferença, né, externa no corpo de machos e fêmeas, né? Ao final, na porção posterior do macho, ele é curvada, terminando com espículas copulatórias. A fêmea, geralmente, ela é maior e ela tem o corpo alongado de forma mais reta, retilíneo, tá bom? Aqui eu estou colocando para vocês de algumas espécies, só para vocês terem essa noção, ó. De Trichuris trichiura, tá? Olha o macho como termina com a porção posterior curvadinha, tá? E a fêmea como ela é muito maior. Assim também é Ascaris lumbricoides, né? Olha o tamanho do Ascaris, de 20 a 35 centímetros para a fêmea e de 15 a 25 centímetros para o macho. E o macho termina curvadinho. E assim essas outras espécies também, de estrongiloides, necatro-americanos e enteróbios vermiculares, tá? Então aqui, ó, todos eles, o macho termina com uma curvinha aqui, tá bom? Bom, uma outra característica bem interessante de ser salientada, né? Primeiro, a fecundação, então, ó, a reprodução ela é sexuada, tá? Opa, ficou torto aqui. Sexuada, com fecundação interna e é cruzada, tá? A característica que eu queria mencionar para vocês, importante vocês saberem, em que possuem uma ausência de células ciliadas. Possuem uma ausência dura, né? Mas eles não possuem células ciliadas. Ou seja, como que o espermatozoide, né? O espermatozoide da maioria das espécies que eu conheço, ela tem um flagelo em que ela faz uma movimentação da cauda, vai batendo, né? E ela vai subindo até encontrar o óvulo para fecundar, né? Aqui nesse caso não, tá? Nessas espécies aqui, né, de nematelmintos, eles não possuem, os gametas masculinos, eles não possuem flagelos nem cílios para fazer o batimento, para fazer essa locomoção até achar o óvulo para fecundar. Aqui é curioso porque nos gametas masculinos, eles têm movimentos ameboides, eles se locomovem como se fosse uma ameba, esticando pseudópodes, né, e contraindo o seu corpo. Então é por movimentos ameboides em que o gameta masculino se locomove até encontrar o óvulo para fazer a fecundação, né? Os ovos dessas espécies, né, logo depois que for fecundado, né, forma o zigoto, ele forma um ovo em volta, né,
Ele forma uma casca em volta desse ovo, e essa casca é uma casca que serve para proteger, é uma casca protetora, tá? Porque muitos, né, do ciclo reprodutivo desses animais, eles precisam eliminar os seus ovos para o meio externo, e eles têm que ficar lá durante um tempo, eles têm que passar pelo sistema digestório do outro hospedeiro, então eles têm que ter uma proteção, tá? Então uma característica das espécies parasitas é que elas possuem uma casca protetora muito rígida, né? E o desenvolvimento desses animais é um desenvolvimento do tipo indireto. O que é um desenvolvimento indireto? É um desenvolvimento em que eles formam larvas, tá? Então, esses animais possuem um estágio larval no seu desenvolvimento, tá bom? Bom, toda essa parte de ciclo reprodutivo, nós vamos ver em detalhes quando nós falarmos, né, de algumas espécies, quando nós falarmos sobre as parasitoses, né, as doenças causadas por vermes, tanto nematelmintos quanto platelmintos. A gente vai fazer uma aula específica sobre isso e o ciclo reprodutivo desses animais é extremamente importante que a gente saiba, tá? Continuando. Já para finalizar essa aula, vamos só citar então algumas doenças causadas por nematelmintos. Por que só citar? Porque lembrando, nós vamos fazer uma aula só sobre parasitoses, tá? Então aqui, para não ficar redundante, só vou, né, mencionar algumas doenças causadas por nematelmintos. Uma doença aqui, ó, que talvez é a mais conhecida dos nematelmintos, é a doença da ascaridíase. Ué, professor, nunca ouvi falar em ascaridíase, porque provavelmente você deve escutar pelo nome popular dela, que é a lombriga, tá? Ela é causada por um verme chamado de Ascaris lumbricoides, por isso que o nome popular acabou sendo a lombriga, tá bom? Aqui eu botei uma fotinha para vocês verem, né, das lombrigas aqui, ó, extraídas do trato digestório então de uma pessoa, tá? Olha que belezinha a imagem. Nós temos uma outra doença aqui, conhecida nossa, chamada de ancilostomose. De novo, vocês podem não ter escutado pelo nome de ancilostomose, mas podem ter escutado pelo nome popular dela de amarelão, tá? O amarelão é uma doença em que ela ficou conhecida, né, através de um personagem de Monteiro Lobato, que era do Jeca Tatu. Algumas pessoas ainda se referem a essa doença como sendo a doença do Jeca Tatu, tá? Ela está aqui, ó, representando então aqui o Jeca Tatu, né, que é uma típica pessoa habitante ali de região rural, né, e a característica dessa pessoa coincide muito com os sintomas da doença, né, em que a característica do personagem, né, ela coincide com os sintomas da doença, por isso que ficou conhecida como doença do Jeca Tatu, tá? O verme tem esse aspecto aqui, ó, né, uma micrografia tirada, só que parece, nossa, que demoníaco, né, parece gigantesco, vai comer a pessoa, mas não, ele é minúsculo, né, ele é muito pequenininho, tá? Uma outra doença, tá, é chamada de filariose, pelo nome popular conhecido como elefantíase, tá? Elefantíase por quê? Porque o órgão que ela afeta, ele tem um inchaço muito grande, tá? E geralmente ele afeta na região das pernas, né? O membro afetado são as pernas. E ele causa um inchaço tão grande em que as pessoas costumavam falar que ela fica com a perna semelhante à perna de um elefante. Por isso que a doença ficou conhecida popularmente como elefantíase, tá? Uma outra doença que nós vamos falar na outra aula é sobre o bicho geográfico, tá? Por que bicho geográfico? Essa doença do bicho geográfico é a larva que ela vai percorrendo, né, a pele da pessoa, ela vai comendo a parte mais interna da pele, na derme da pessoa, e onde ela vai passando, ela vai formando esse tracejado, que parece ser um mapa, né, os traços de um mapa, por isso que ficou conhecido como bicho geográfico, tá? E uma outra doença que a gente não comenta tanto, né, mas que nós vamos falar na próxima aula, é a doença da enterobiose, conhecida por alguns como oxiurose. É um verme que ele fica habitando o final da região do sistema digestório, né, na região do ânus, e um dos sintomas característicos é uma coceira intensa e um prurido na região anal, tá? Vamos falar também dessa doença na próxima aula. Tudo bem, minha gente? Esse foi o grupo, então, dos nematelmintos, né, o filo Nematoda. Lembrando, não preciso nem falar de novo, né, mas
Só para deixar mais enfático possível, nós vamos ter uma aula específica sobre verminoses, tá? Que vamos juntar as doenças causadas pelos vermes parasitas do filo Plateuminto e do filo Nemateuminto. Tudo bem, pessoal? Vai ser isso na próxima aula, então aguardo vocês lá. Fique com Deus, forte abraço e até mais.